Bom, continuando aquela aula de potenciais de ação, quando a gente lembra da lei do tudo ou nada, esta incrível matéria, a fisiologia humana. Então, estamos falando de fisiologia humana, levando em consideração o livro da G. Unglaub Silverton, esta incrível área do conhecimento. Bom, lembrando, a gente continuou a aula sobre neurônios, né? Lei do tudo ou nada. Ou acontece ou não acontece nada, certo? Se a gente tiver 11 medidores aqui, vão ter 11 potenciais de ação. Então não é um único potencial de ação. Relembrando o que é um potencial de ação, a gente tem que lembrar que você tem que lembrar que tem aquele gráfico da despolarização, né? Cada potencial de ação tem uma voltagem para abrir os canais de sólido, depois que eles entram dentro da célula, depois os potássios saem, tá? Com uma certa voltagem, milivolts, inclusive ligado então à despolarização da membrana, certo? Bom, voltando aqui, é um efeito dominó, como vocês já viram na outra aula, tá? Vai caindo em sequência, tá? Essa sequência ela é unidirecional. Quem estiver vendo essa aula e vai prestar o Enem, quem estiver vendo a faculdade, é a mesma coisa, isso vai cair nas provas. O impulso nervoso e tem essa direção, a condução então, ela tem a direção dos dendritos, corpo celular, axônio e terminais nervosos. E depois libera, abre as vesículas com neurotransmissores e o impulso nervoso continua em outro neurônio sem tocá-lo, outro neurônio, né? Então, sinapses não ocorre toque físico. É tão perto, galera, é tão perto que chegaria próximo disso, né? Bom, eu tomei um susto agora que meu despertador tocou. Bilhões de potenciais de ação fizeram meu coração acelerar aqui. Mas vamos continuar, turma. Bom, aqui a gente está vendo um axônio de lula gigante, tá? Ele é gigante, então um axônio enorme, chega, dependendo do tamanho da lula, mais de metro. O axônio gigante tem 0,8 milímetros de diâmetro, tá? E isso aumenta o fluxo de corrente que ocorre lá dentro. Então tem uma menor resistência ao fluxo de corrente e ocupa maior espaço. Então os nervos com axônios maiores conduzem potenciais de ação mais rapidamente. Só relembrando, quando você tem um neurônio mielinizado, a velocidade é aproximada de 120 metros por segundo. A condução. Então, velocidade da condução. Então, relembrando, velocidade da condução do impulso nervoso. Ou dos impulsos nervosos. É aproximadamente semelhante nos neurônios mielinizados, tem mielina, né? Mielinizados, aproximadamente 400 km por hora. É quase um carro de Fórmula Indy ou Fórmula 1 no final da reta, né? E os neurônios que não têm amielinizados, a velocidade é muito mais lenta, tá? 5 metros por segundo. Veja a diferença, né? Mas é claro que, mesmo assim, nosso corpo, em menos de um segundo, já teria a resposta. Mas os axônios mielinizados têm uma resposta absurdamente mais rápida, né? Aqui, então, aproximadamente 18 km por hora, né? Então, 3,6 vezes 5. Estou tentando achar em km por hora.
Quero transformar metros por segundo para quilômetro por hora. Então aqui vai dar 3, vai 3, 15, 18. A vírgula 18. Aí, ó, 18 quilômetros por hora. Bem mais lento que 400, né? Tá bom? Bom, relembrando, vocês lembram que existe os nós de Ranvier? Então a condução ela é aleatória, é ou não é? E os potenciais de ação aparentemente saltam de um nó de Ranvier para outro. Apenas os nós possuem canais de sódio controlados por voltagem. Estão vendo aqui os canais de sódio? Então aqui são os portõezinhos, tá? Ocorre a despolarização aqui dentro do axônio e aí ocorre então a entrada de sódio nessa parte, no nó de Ranvier. E aqui a bainha de mielina é um isolante, tá? Elétrico. Isso também é importante que vocês lembrem, tá certo? É um isolante elétrico. Maravilha! E aí em doenças desmielinizantes, como a síndrome de Guillain-Barré, vamos ver, que também está muito conhecida hoje em dia, porque a microcefalia, a Zika, o mosquito da Zika, ele interfere na mielinização dos neurônios. Além de diminuir o encéfalo, ele causa desmielinização dos neurônios. Então é uma doença chamada Guillain-Barré, tá? Essa doença ela é causada por desmielinização sem mielina nos axônios, tá? Vazamento de corrente retarda a condução e aí perda de velocidade, retardo mental possivelmente ou problemas de paralisia muscular, tá bom? Então uma doença de Guillain-Barré. Bom, existem estudos que mostram uma correlação entre a Zika, que é o vírus transmitido pelo Aedes aegypti, e malformações no cérebro, inclusive a microcefalia, e também desmielinização, falta de mielina nos neurônios, tá bom? É bom a gente estar antenado nas novidades, é uma coisa terrível, né? Principalmente causando demência, mas tem relatos de pessoas que estão com microcefalia e vão até para a escola. Então, o que é importante, mesmo assim, a vida não para, né? É terrível, não é nada fácil. Eu nem imagino o quanto deve ser difícil para as famílias que têm filhos com essa enfermidade, mas dá para seguir em frente e ter até uma vida razoavelmente normal, certo? Bom, galera, que é o efeito da concentração extracelular na excitabilidade dos neurônios. Então, quando o potássio no sangue está dentro dos níveis normais, nomocalemia, o potencial graduado abaixo no limiar, sublimiar, não dispara potencial de ação. Então, viu, turma, nem todo estímulo vai disparar o potencial de ação. Ele tem que chegar a um limiar. Aqui no caso, o limiar dessa membrana, para despolarizar a membrana, ele precisa de menos 55 milivolts, tá? Aí quando ocorre isso, então um estímulo acima do limiar, supralimiar, ó, estímulo causou um aumento aqui, aumento da positividade das cargas e diminuição da voltagem. Aí vai disparar, então um aumento da voltagem, né, no caso, vai disparar o potencial de ação. Na hipercalemia, um aumento na concentração de potássio no sangue deixa o potencial de membrana mais próximo do limiar. Então, ó, veja,
quando tem mais potássio, o neurônio já fica próximo do limiar. Agora, um estímulo que normalmente seria sublimiar pode disparar um potencial de ação. Então, são situações diferentes ligadas à concentração de potássio. E na hipocalemia, diminuição da concentração de potássio, olha lá, vai diminuir ainda mais, ó, vai para menos 80 milivolts. Então, o estímulo tem que ser muito grande para passar do limiar. E aí a dificuldade de ter o potencial de ação. Uma resposta ao estímulo normalmente seria supralimiar. Beleza? Maravilha. Então, efeitos da concentração extracelular de potássio para excitar os neurônios. Bom, aqui neurotransmissores de mensagem sináptica. Aqui tem as mitocôndrias, que dão energia ao sistema. O terminal axônico, que é um botão chamado botão pré-sináptico. Aqui não tem esse hífen, né? Aqui não tem nada. Certo, pessoal? Bom, o que a gente deve lembrar então, de maneira geral, é que aqui tem vesículas sinápticas, que tem neurotransmissores aqui dentro, neurotransmissores, como a adrenalina, que é a mais conhecida. Aí o cálcio, o cálcio vai intermediar aqui a abertura dessas vesículas no espaço da fenda sináptica. Aqui é um neurônio, veja. Aqui é outro neurônio, ó. E aqui tem um espaço. Com a canetinha vermelha dá para ver melhor, né? Veja lá. Então esse espaço aqui vai ser preenchido com neurotransmissores. Aí eles vão chegar nesses receptores aqui. Aqui cheio de receptores. Beleza? Bom, maravilha. E aí, continua. O que vai acontecer? O neurônio ele libera os neurotransmissores. Os neurotransmissores chegam nos receptores de membrana do outro neurônio e desencadeia uma despolarização, continuando o impulso nervoso, em milésimos de segundo, certo? Então, terminal do axônio, mitocôndria, moléculas de neurotransmissores, fenda sináptica, aqui os canais de cálcio que vão proporcionar a abertura. Então, a despolarização, ó, da membrana vem chegando aqui, certo? O que acontece? Ela abre os canais de cálcio, o cálcio entra aqui e vai abrir as vesículas de neurotransmissores, vesículas pré-sinápticas ou sinápticas, e aí os neurotransmissores se ligam ao receptor e aí continua o impulso nervoso, tá? Então, potencial de ação, despolariza o terminal axônico, despolariza, abre os canais de cálcio 2, cálcio 2+, entra na célula, 3. Entrada do cálcio inicia a exocitose, exportação de substâncias. E o neurotransmissor se difunde através da fenda sináptica, né? Se ligando então aos receptores, e a ligação com o neurotransmissor inicia uma resposta na célula sináptica. Beleza? Bom, aqui é a acetilcolina. É sintetizada a partir de colina e acetilcolina, né? Aí a produção aqui de acetilcolina, terminal do axônio. E aí vai ter uma liberação. A fenda sináptica, a acetilcolina é rapidamente quebrada pela enzima acetilcolinesterase, síntese e reciclagem de acetilcolina na sinapse. A colina é transportada de volta ao terminal axônico e utilizada na síntese de acetilcolina, que é a reciclagem do neurotransmissor. Bom, respostas rápidas e lentas nas células pós-sinápticas. Então aqui está o botão terminação axônico pré-sináptico, com as vesículas neurotransmissoras. Aqui liberam os neurotransmissores e aí tem canal iônico
controlado por ligante e o receptor ligado a uma proteína G. Ativa a via secundária, né? Receptor acoplado à proteína G, modifica proteínas existentes ou regula a síntese de novas proteínas. Resposta intracelular coordenada. Altera a abertura de canais iônicos fechados, menos sódio entra, menos potássio sai. E aí despolarização excitatória. Aí, aqui, ó, a hiperpolarização inibitória, quando os canais iônicos abertos, mais sódio, mais potássio, despolarização da membrana. Beleza? Então, quando se ligam receptores diferentes, podem gerar respostas mais lentas e de maior duração, ativando sistemas de segundo mensageiro. Tá? Então, os de segundo mensageiro são mais lentas. Tá? E essas aqui são mais rápidas. Os canais iônicos. Maravilha. Bom, neurotransmissores podem retornar aos terminais axônicos para a reutilização. A gente já falou disso, né? Reciclagem. Volta a integrar, então, as enzimas inativas aos neurotransmissores. E os neurotransmissores podem difundir-se para fora da fenda sináptica por difusão. E aí os neurônios se ligando a outros, tá? Através da sinapse. Bom, sinapse, então, é a comunicação entre um neurônio e outro. Eles não se tocam. Veja, aqui tem milhares de botões pré-sinápticos se ligando aqui aos dendritos de um... Então, a abundância de um neurônio. Abundância de sinapses em um neurônio pós-sináptico. Então, o corpo celular e os dendritos de um neurônio motor somático estão quase completamente cobertos por sinapses que fornecem sinais de entrada de outros neurônios. E aqui, nos dendritos densamente povoados, nas células de Purkinje, há neurônios do cerebelo, presente no cerebelo, e dão um equilíbrio do nosso corpo. E aqui, a somação espacial ocorre quando as correntes de potenciais graduados quase simultâneas se combinam. Você pode ter vários neurônios criando vários potenciais de ação e esses potenciais de ação são somados e aumentam a quantidade de liberação de neurotransmissores. O potencial de ação é gerado. Tá? Pode acontecer também neurônio inibitório e 2 excitatórios disparam. E os potenciais somados estão abaixo do limiar. Então nenhum potencial é gerado. Tem um freio aí. Remédios também podem fazer isso. Os analgésicos, por exemplo. Então aqui sem somação, não passa do limiar. Há uma inibição. E aqui a excitação ligada ao potencial de ação. Então, a somação causando potencial de ação. Tem 2 potenciais de ação elevando então até a curva aqui de potencial de ação. Uma reconstrução tridimensional dos espinhos dendríticos e suas sinapses. Então, aqui dentro dos dendritos, estão mostrando aqui a sinapse inibitória em vermelho, espinhos, né? Sinapse excitatória em azul. Tá? Muito interessante, visualização 3D. Bom, inibição pré-sináptica. Então, é neurônio inibitório, neurônio excitatório, potencial de ação. Resposta aqui sem resposta, resposta que seria o potencial de ação, né? Aqui o neurônio inibitório de modula o sinal, inibição pós-sináptica. Então você tem substâncias IPSP e EPSP. Então, pós-sináptico serão igualmente inibidos. Então, sem resposta em nenhum dos terminais nervosos. Então, o neurônio excitatório e inibitório pré-sináptico disparam. O sinal modulado do neurônio pós-sináptico está abaixo do limiar. Nenhum potencial de ação iniciado, nenhuma resposta dada na célula-alvo.
Aqui é o potencial de longa duração. Esse potencial de longa duração, ligado então a substâncias do cérebro, a AMPA, que seria adenosina monofosfato acíclica, NMDA, são várias, nicotinamina, substâncias complexas. O N aqui, você vê o glutamato, um axônio pré-sináptico, liberação de neurotransmissores, AMPA e NMDA, os receptores específicos, tá? Com a entrada de sódio e aqui com a entrada de cálcio, receptores de NMDA. Bom, nesses receptores de AMP e NMDA, a gente tem então uma coisa muito importante. Vias de segunda mensageiro, a célula se torna mais sensível ao glutamato. E aqui a liberação parácrina, né? Pode retornar ao axônio na parte do axônio pré-sináptico, né? Bom, uma coisa importante que eu queria mostrar aí nesse caso, deixa eu só ver aqui rapidinho. Então é o N-metil-D-aspartato e os receptores AMPA são chamados pelo seu agonista ácido alfa-amino 3-hidroxi 5-metilisoxazol 4-propiônico. Bom, é um pouco difícil relembrar isso, mas queria só que vocês soubessem. Depois vocês dão uma olhada no livro, tá? Bom, moral da história, esses receptores que eu estou mostrando agora, eles são muito importantes porque eles podem modificar sinapses. Na aprendizagem, por exemplo. Aprendizagem. Então, na formação da memória, na depressão de longo prazo. Então, potenciação de longa duração pode, então isso aqui pode alterar as sinapses. No caso da memória, que é muito interessante para vocês estudantes que estão vendo essa aula, ou curiosos, a aprendizagem e a memória estão ligadas às emoções. Bem, amigos da rede, né? Então a gente tem que ficar feliz ao estudar. Então, queridos, queria que vocês vissem isso como muito interessante, é maravilhoso esse conhecimento, né? Você analisar é uma coisa espetacular. É difícil a gente determinar com detalhes absolutos, mas a memória está ligada então com esse tipo de entrada de cálcio entre o citoplasma e esse NMDA, cálcio ativa vias de segunda mensageira e substâncias parácrinas, aumenta a liberação de glutamato. Então é um conhecimento que foi prêmio Nobel, com certeza. Também está ligado ao conhecimento do grande neurocientista austríaco, que verificou, Blondel, ele verificou essa parte ligada à memória. Então é bom a gente se divertir, né, quando a gente está aprendendo, que realmente aumenta as sinapses. Há uma modificação na síntese de proteína dos neurônios, aumenta o gradiente de produção e de aumento do citoesqueleto, favorecendo então as sinapses. E aqui, cones de crescimento e um axônio em desenvolvimento. Isso é muito legal. Eu gostaria de falar também rapidamente das lesões nos neurônios. Então aqui o neurônio ele foi cortado, ó, seccionado, tá? Houve um corte aqui. Existem neurônios que se recuperam. Esse coto proximal ele pode formar uma cicatriz que fecha totalmente. Em alguns casos, quando a criança é jovem, ou em animais como lagartos, vários outros animais conseguem ainda regenerar esses neurônios. Então, o uso de células-tronco
As pesquisas com célula-tronco podem regenerar essas partes lesadas. Então, no futuro, que não sabemos a data, não sabemos quando, poderemos um dia rejuvenescer nossos neurônios. E até mesmo em laboratório já foi feito em ratos, cortava-se a medula espinal de ratos e já conseguiu-se regeneração de vários neurônios, fazendo com que os ratos que estavam paraplégicos voltassem a andar. Tá bom? Então há uma grande esperança nessas aulas e nas pesquisas com neurociência, né, turma? Grande abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa incrível área que é a área da neurofisiologia. Grande abraço para vocês e até as próximas aulas. Tchau, tchau. Estudem bastante.